Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui para dar as últimas dicas para vocês em relação ao que levar para uma trilha de nível leve. Então, para ambientar, para já ter essa ideia e já ir curtindo junto comigo aqui, é uma trilha que eu faço, é uma trilha, na realidade, dentro de um bosque, é uma trilha urbana, né? Então, o que caracteriza a trilha de leve ou fácil é que ela já tem um caminho dela definido, a gente não precisa abrir com facão, não precisa tomar cuidado dentro do mato. Como vocês podem ver, ela é uma trilha que, como ela é urbana, ela é uma trilha que ela já está bem cuidada, definida. Isso é muito bacana a gente já começar a se ater que esse ambiente diferenciado da trilha no meio do mato, ela precisa ter cuidados nossos de limpeza, de levar o lixo, trazer o lixo, né? E também o fato de que nesse tipo de trilha, ela não exige do corpo da gente grandes subidas e grandes descidas, escaladas em pedra. Ela é um caminho que a gente vai passando e que no meio do mato não precisa do cuidado maior. Ainda assim, você precisa tomar atenção que você está num ambiente que é diferenciado do seu dia a dia. Então, em relação a isso, o que a gente considera dentro das trilhas de nível leve ou nível fácil? É uma trilha que ela é de curta duração, a gente vai levar umas 3 horas para fazer essa trilha, do ponto de partida até curtir, chegar na praia, comer e voltar. E a outra coisa é que a exigência do corpo, ela não é tão exigida, por isso que eu gosto de falar que é um passeio no meio do mato, tá? O que você deve levar? São dicas que servem para mim, por isso eu considero que servem para vocês. E eu faço trilha por prazer, não sou profissional, né? E por isso que eu vou dar as minhas dicas do que eu faço, do que eu levo. Gente, é super importante você levar uma mochila que tenha vários compartimentos. Então eu levo uma que eu possa colocar aqui, uma chave do carro ou o meu celular. Um outro compartimento que dá para você levar aqui o seu protetor solar, suas coisas de higiene, e um outro para levar o seu biquíni, a sua canga, né, o seu lanche. E o que eu acho super importante, que é o que diferencia, é um compartimento lateral que eu possa levar água, ok? Então aqui eu coloco a minha água e no momento que eu estou caminhando, essa água é fácil de tirar. O que eu gosto também de dar de dica, gente, a mochila que você vai levar, é importante que ela seja confortável aqui na alça, né? Então ela aqui é meio acolchoada e é uma mochila que eu comprei específico para fazer trilha, uma mochila menor para poder fazer as trilhas leves. Então, o que você tiver em casa, você não precisa comprar nada de novo, mas uma dica é poder ver algum amigo que trilha ou alguém que tenha esse tipo de característica de mochila e pegar emprestado na sua primeira trilha. E você, se tiver em casa, procure olhar o que tiver mais confortável nesse sentido, para você carregar as suas coisas. Ela, antes de tudo, precisa ser confortável no seu corpo. Depois, facilitar que tenha compartimentos externos, porque aqui no momento que eu estou andando, eu paro, eu só coloco para o lado, eu posso pedir para alguém tirar para mim alguma coisa aqui fora, tá? Tipo água. Então por isso que é bacana esse tipo de mochila. Coisas que eu acho que são muito bacanas de levar e que vai fazer falta na trilha, que a princípio parece bobagem, mas se tiver esse caminho de planejar um dia, 2 dias antes e preparar sua mochila, ela vai lhe dar um conforto necessário para estar no meio desse passeio no meio do mato. Então, coisas que eu acho que é para todo mundo. Protetor solar. Não tem como deixar de levar o protetor solar. Para passar nos braços, né? Para passar no rosto. Repelente. Pode ser que você use, pode ser que você não use. Mas é bacana ter, tá? Dentro da sua mochila. Um repelente. Ainda que seja inverno, a gente vai fazer essa trilha agora no mês de agosto, a natureza está se reorganizando, é isso que eu estou percebendo. Então, em momentos que antes, anos atrás, a gente não via mosquito no meio do mato em agosto, no inverno, hoje está acontecendo. Então, mesmo sendo inverno, é bacana você levar um repelente para você passar, tá? Especialmente no braço.
Coisas que eu acho bacana também, gente, para mulherada agora, eu vou dedicar especificamente para mulherada. Eu uso protetor solar, olha, que ele tem, específico para o rosto, ele tem um fator maior, 35, esse que eu uso. Ele também já é hidratante, ele é uma loção hidratante e ele tem um tom como se fosse uma base. Então o meu eu uso um tom de bege. Então ele faz isso tudo, ele hidrata, ele protege e ele dá aquele tom de manhã, porque a gente quando vai começar a fazer trilha em geral, a gente acorda umas 6h30, 7 horas. Então, para não ter a necessidade de parar ou para trilha maquiada, porque eu tenho algumas amigas que vão maquiada, eu acho que isso é uma questão muito pessoal, eu levo como uma trilha no meu momento de desprendimento. Inclusive, a autoestima, né? Eu não preciso estar maquiada sempre o tempo todo, e isso é um grande termômetro. Então, para quem está indo agora e tem no seu dia a dia, semana toda, precisa se maquiar, ou precisa ter esses cuidados, é o momento de você dar uma relaxada e de curtir mesmo. Mas ainda assim fica a dica, usa um protetor solar se quiser, para não ficar aquela cara amassada, inchada, usa um que tenha algum tipo de tom da sua pele, ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante para você ir tranquila na trilha, não se preocupar com coisas a mais, eu uso protetor labial, né, porque ele resseca um pouco mais e eu gosto de ter esse cuidado. Ele pode ser um cacau, ele pode ser um gloss, pode ser um brilho, ou um batom hidratante também é bacana, tá? Mulheres, eu levo sempre, por uma questão minha de higiene, lenços umedecidos, tá? Eu gosto de levar esse tipo de lenço, especialmente na época do mês que eu estou menstruada. Então é uma dica que faz diferença, fica confortável, você pode levar papel higiênico também, mas lenço umedecido ajuda bastante na questão da higiene. Outra coisa que eu faço e que eu já compartilho com vocês e dou essa dica é que eu uso isso. O nome disso se chama coletor menstrual. Ele fica de 4 até no máximo 8 horas no seu corpo. Então, para uma trilha de 3 horas é mais do que suficiente. Você substitui o OB ou qualquer outro tipo de absorvente por esse coletor. Eu fico atenta, então o tempo que eu estou com ele, né, e o tempo da trilha. No caso, uma trilha fácil que vai levar de 3 horas, uso ele, volto, e em casa é que eu despejo o sangue menstrual no banheiro, ou às vezes até num vaso, tá, com terra. São coisas que quem tiver curiosidade a gente pode conversar um pouco depois. Mas é isso, a minha dica para esse momento da mulher é usar o coletor e lenços umedecidos. Outras dicas que servem também geral leve band-aid. É muito bacana ter band-aid, alguns, porque às vezes o tênis pode dar uma calosidade numa trilha de nível fácil, porque você indo e voltando, dá tempo, se tiver algum problema a mais no pé, dá tempo de chegar em casa e lavar, higienizar melhor. Mas no momento que a gente está lá no meio do mato, o band-aid já resolve, tá? Em geral o que acontece é a gente ter calo, por conta do tempo que a gente fica caminhando e porque caminha entre pedras ou entre rio, tá? Então ele ajuda bastante. É bem legal essa dica, eu gosto. Bom, não pode faltar a máquina fotográfica ou o seu celular. O pessoal, a gente brinca, não precisa levar carregador, tá? Mas se quiser levar uma bateria mais, óbvio, um cartão de memória a mais, sem dúvida. Em relação a isso, a gente tira as fotos e um troca depois com o outro, então na hora de parar na trilha vocês vão ver, vocês vão sacar que junta 3, 4 pessoas para tirar foto, depois troca e num outro momento a outra pessoa tira. Então isso ajuda também a economizar sua bateria, né, e o seu cartão de memória. Já aconteceu comigo de estar tirando fotos e faltar cartão de memória e fiquei sem foto, peguei de outras pessoas. Aí fui me juntando, né, na foto dos outros. Mas é isso daí, faz parte inclusive da confraternização de conhecer o outro, né. Uma outra dica que eu queria dar para vocês, eu não levo a minha carteira, gente, não tenho necessidade de levar o peso da carteira, porque tudo que for pôr na mochila, pense assim, eu vou levar para voltar mais leve. Então, por exemplo, com a alimentação, com a bebida que você for levar. De igual forma, os itens de segurança e de conforto. Então, eu não levo a carteira, eu levo uma bolsinha, que é uma minha bolsinha de pano,
Quem quiser levar, como é uma trilha que a gente não vai passar por dentro de água, tal, pode ser de pano mesmo, tá? Eu levo a minha identidade aqui dentro e algum dinheiro que eu for usar, tá? E outra coisa que fica a dica aqui, levar sua carteira de saúde, né? É bom estar identidade, carteira de saúde junto e um dinheiro que você for usar, se for usar o restaurante ou pagar um estacionamento, alguma coisa, tá? Então, essa é a dica de não levar a carteira, não precisa levar tudo aquilo que em geral a gente usa durante a semana, né? Dicas em relação à roupa e em relação ao conforto da roupa. Eu gosto de levar, vou começar pelo tênis, tá? O sapato ele é super importante, tá? É um sapato que ele precisa estar preso, tá? Porque na hora de você caminhar, se você escorregar, ó, ele precisa ter essa aderência no chão. Então, ou se você às vezes escorrega assim, se for o caso, é um sapato que ele precisa estar preso no seu pé, tá? Meia, se você vai de meia comum mesmo, tá? Tem gente que eu sei que usa meia anatômica, em geral quando a gente faz trilhas mais longas a gente usa meia anatômica, mas nesse caso não precisa. Calça, gente, o que eu acho importante em relação à calça? É uma calça, como vocês estão vendo, de malha, que é usada para caminhar, ou pode ser de academia, mas a minha dica é que a calça ela seja colada assim no seu corpo, aderente, tá? Porque aquelas calças que elas ficam mais largas, você caminhando, imagina você caminhando aqui, né? Então vai ter mato, vai ter pedra, então só para não, tá vendo? Às vezes como comporta, para não entrar dentro da calça e machucar você, tá? E pode machucar. Então o ideal é você levar esse tipo de calça que é aderente. Blusa, uma blusa confortável, de algodão, eu indico, que você possa transpirar, né? Uma blusa na volta da trilha, o tempo pode mudar, então uma blusa ou um casaquinho para poder passar por aquele friozinho de final, às vezes de volta, que o sol não está mais, porque a gente vai estar fazendo uma trilha na época de inverno, que é agora em agosto. Outra coisa bacana que eu acho que vale para as mulheres, né? Para os homens que usam brinco também. O brinco, o ideal é você usar um brinco assim, pequeno, tá? Um brinco que você, ao passar aqui, o galho, qualquer coisa que esteja pendurada numa árvore, ela não enrosque aqui. Então, leve um brinco pequeno, que seja assim, o máximo esse tamanho, tá? Eu não uso brinco de argola, não uso brinco grande em trilha, porque ele pode realmente, aquele tipo de coisa que a gente acha que é bobagem, mas quando acontece é um cuidado a mais para evitar qualquer tipo de você enganchar um galho aqui, ou algum bicho mesmo vir, às vezes a abelha pode vir, e você pode no coçar, se machucar e agitar, e não fica legal, tá? Então procura levar um brinquinho assim, ó, pequenininho. Óculos para todos e boné. A dica do boné é um boné que seja confortável, obviamente, na sua cabeça, para não apertar, tá? Porque pode dar dor de cabeça pelo tempo, então eu levo um que seja fácil de regular. Cabelo eu gosto de ir amarrado por conta de suar e por conta também de galhos e tudo mais, para não ficar enrolado ou algum bicho cair no seu cabelo. Eu gosto de amarrar por conta disso. E o boné aqui, a viseira dele, eu sempre procuro botar os bonés que a minha viseira é maior. Porque o sol, para proteger do sol, porque a gente fica 1 hora, 2, 3 horas no passeio e às vezes percebe que nem ir para a praia, né? Percebe só quando chegou em casa achando que deu conta de passar o protetor. Então isso é dica para você se proteger, a sua pele. É isso. É isso que eu queria passar para vocês em relação a itens de segurança básica. Se quiserem levar biquíni, acho que vale a pena, porque se tiver a água mais quentinha ou não tão gélida, vale a pena cair no mar, né? Que é uma trilha que no final ela tem mar. E deixa eu ver. Não tem mais nada não para passar para vocês. De qualquer forma, se vocês tiverem curiosidade ou ficarem alguma dúvida, a gente entra em contato lá pelo WhatsApp, no nosso grupo, que a gente vai trocando e eu vou, como alguém que já faz bastante trilha e já faz algum tempo, eu posso ajudar a ficar mais confortável possível, tá? A outra dica é assim, gente, ó, a última dica que eu lembrei agora olhando aqui para minha mão. As unhas, tá? Eu até deixei aqui para fazer esse vídeo. As unhas, eu em geral não faço as unhas no dia anterior de ir para a trilha ou no dia da trilha. Por quê? Posso correr o risco de cortar,
né, aqui na hora de fazer cutícula, e não vale a pena esmaltar ou pintar antes, porque trilha é meio do mato, então não vale a pena ir para poder ir para a trilha de unha esmaltada. Óbvio, se você tiver com a unha feita ao longo da semana, deixa para tirar depois da trilha, como é o meu caso, eu vou tirar ela hoje depois do vídeo, mas só para mostrar para vocês, tenha este conforto com você de liberdade de estar na trilha sem se preocupar com uma unha lascada, ou uma maquiagem, um rímel fora do lugar, né? É um momento de autoestima assim, do corpo com a natureza que a gente só tem a ganhar, tá bom? Beijo, beijo, até lá, tchau, tchau.